Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a série passo a passo do Função Autonômica e aqui nós vamos discutir a sua jornada para entender como transformar seu nervoso autônomo, essa ferramenta para você entender logo o seu paciente. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD, e nesse episódio nós vamos falar sobre o SNA relacionado ao tronco cerebral, funções mais superiores dela. Muito bem. Então a gente sempre começa fazendo uma relação interessante do SNA, do Sistema Nervoso Autônomo, com uma relação do simpático e do parasimpático. Só que uma das coisas interessantes é que a gente começa a estudar esse simpático e parasimpático já normalmente da medula. Então, a gente começa mesmo a fazer as divisões de simpático na medula e parasimpático ao redor da medula, como se fosse no crânio e no saco. Porém, existem muito mais detalhes associados a isso e a ideia é a gente passar algumas dessas relações para vocês. Muito bem. A gente tem uma questão do tronco cerebral com uma relação assim, mesencéfalo, ponte e bulbo. E a partir depois aqui que a gente vai ter a medula. Então, para a gente deixar um pouquinho mais esquematizado, mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí em seguida a gente tem a medula. E via de regra aqui vai estar, vamos dizer, a passagem anatômica do crânio. Então, estruturas mais intracranianas e mais extracranianas. E aqui, em tese, começa a ter a coluna vertebral, como se fosse aí, né, C0, C1 e C2, por exemplo. Muito bem. Existe uma relação aqui, ó, interessante, que a gente vai ter duas outras coisas também importantes aqui, que é o que a gente chama do tálamo e o hipotálamo. Muito bem. Se eu pensar em tálamo e hipotálamo, elas são duas áreas cerebrais que elas têm inúmeras funções diferentes. Elas vão ter funções assim, desde a regulação do sono, vigília, questões hormonais associadas, ou seja, tem muito neurônio que faz muita coisa ali dentro. Mas a ideia aqui é dar um enfoque um pouco maior sobre as funções neurovegetativas dele, ou do sistema nervoso autônomo. Então, o que acontece? É como se eu tivesse uma área cerebral aqui, né? E como se nessa porção um pouco mais baixa, aqui eu tivesse um corte cerebral no meio, e aqui eu vou ter basicamente o tronco cerebral. Nessa região de trás, aqui. É esquemático, tá? Só para vocês terem uma noção, vocês podem ter uns desenhos anatômicos muito melhores do que isso. Mas é para você ter uma noção. Então aqui é como se eu tivesse, por exemplo, o cérebro. Tá? Só ver uma coisinha aqui. Tá. Vamos lá. Então aqui, ó, é como se eu tivesse uma área maior, que é chamada de tálamo. Tá? Tálamo. E uma área mais abaixo do tálamo, que é chamada de hipotálamo. Então eu vou ter aqui o tálamo e logo abaixo do tálamo
que a gente chama de hipotálamo. Tá aqui, ó. Tálamo. Muito bem. Então aqui é o seguinte, nós vamos ter algumas relações importantes entre o tálamo e o hipotálamo, tá? Porém, para o sistema neurovegetativo, tá? Essas áreas do tálamo e hipotálamo, elas têm diferenças. Então, quando eu penso no tálamo, tá? A gente pensa nessa região aqui e ela é uma região muito aferente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela é uma área que mais recebe as informações do que envia as informações. Então, isso aqui é uma coisa interessante da gente entender. Então, por exemplo, tudo que vem da periferia do corpo e está relacionado ao neurovegetativo, ele chega nessa região do tálamo, tá? Ele pode chegar por inúmeras maneiras. Então, vamos lá. A gente pode ter uma aferência, né, da periferia do corpo vindo, por exemplo, do SNA simpático, ou ela pode vir do SNA parasimpático. Então, o que ocorre? Se ele vier do SNA simpático, ele normalmente corre por uma via medular. E normalmente essa via, ela costuma ser cerebral, espinotalâmica, né? É espino alguma coisa. E a depender de onde ele vai, tá? E essa via parasimpática, normalmente ela vem diretamente do nervo, do vago. Então, uma via vagal e uma via medular. Então, muitos dos estímulos viscerais que se sentem, eles vêm via vagal para chegar à área do tálamo. E quando a gente tem uma via simpática, ela vem via medular para chegar ao tálamo. Ele chega nesse tálamo aqui, ó, e ele tem que fazer o que a gente chama de integração. Então vamos lá. Integração. Essa integração dessas vias, ela tem que enviar essa informação, que ela vai chegar a esse ponto. Vou começar as corzinhas aqui. Vamos lá. Essa informação que chega aqui a esse ponto, não sei se ficou muito bem aqui não, mas aí. Essa informação que chega a esse ponto, ela tem que ser integrada. Então, ela vai passar por um sistema aqui de filtro, aqui, que fica basicamente ao redor, vamos dizer assim, disso, que é a área límbica. A área límbica, gente, eu sei que tem inúmeras, tem um monte de ponto, etc. Mas isso é um esquema, para você dar uma entendida geral primeiro. Então, ele tem a chegada da informação, ela passa por um filtro límbico até chegar em áreas em que você vai perceber essas informações. E cérebro é assim, né? A cada área que ele chega num ponto, ele tem uma determinada função e nisso aqui as informações vão estar sendo repassadas e integradas ali. Então ele tem essa primeira chegada da informação para cá. A partir da nossa experiência prévia, por isso que a área límbica, deixa eu anotar aqui, a área límbica. A partir dessas experiências prévias, o corpo vai começar a querer modular uma ação de resposta. Então, por exemplo, você sentiu que está frio na região. Então, a partir da sua experiência com frio,
você vai modular uma resposta, que pode ser desde, nossa, adoro frio, preciso me aquecer, ou mesmo de você falar, nossa, odeio frio, preciso me aquecer, senão eu vou morrer, senão eu vou isso ou vou aquilo. Então, a partir da sua experiência é que vem uma resposta. Existe uma resposta emotiva aquilo e existe também a resposta fisiológica. Então, de maneira geral, quem está passando frio e vai tender a se agasalhar. Mas a forma límbica, como você acaba reagindo a essas coisas todas, é que ela pode ser diferente. E isso envolve o que a gente falou aqui do límbico. Vou botar límbico aqui. E aqui seria da experiência prévia. É o que você tem de experiência prévia. Tá? Você teve uma experiência prévia boa, ruim, com frio, etc. Você gosta, não gosta. Vou botar mais próximo aqui. Assim. Então, ele chega a informação, passa pela área límbica e vai chegar à área de processamento, onde ele vai começar, junto com a experiência prévia, a preparar uma resposta àquele estímulo. Muito bem. Então, feito isso, o próximo passo é dar essa resposta. E como é que normalmente essa resposta é dada? Ela vem a partir de outras vias de integração também, que saem de lá e tendem a chegar ao hipotálamo. Tá aí. Saem de um ponto e tendem a chegar ao hipotálamo. Muito bem. Então, dessa integração aqui, ela vai para áreas de límbica e áreas que vão fazer essa associação das experiências prévias com o que deve ser feito. A partir disso, ele vai ter que começar a gerar o início de uma ação eferente, tá? E nisso aqui, ele vai entrar em ação o nosso famoso hipotálamo. Muito bem. Aí esse hipotálamo aqui, que está nessa área, ele vai ter basicamente duas grandes vias, né? Duas grandes vias para dar esse entendimento aí de como que a coisa vai seguir. Então vamos lá. Uma primeira grande via que o hipotálamo pode seguir, eu vou botar assim. Uma primeira grande via e talvez aqui uma segunda grande via. Bom, tentar dividir aqui um pouquinho para não ficar muito bagunçado. Apesar de que a ideia do passo a passo é você ir vendo como a coisa se forma e às vezes ficar bagunçado no final não importa muito porque você acabou entendendo. Tá? Não é um esquema você ver ele depois completo. Bom, vamos por aqui mais próximo. Legal. Então, uma primeira via de resposta hipotalâmica, inclusive a gente colocou num dos primeiros vídeos, né? É uma via autonômica, ou seja, você vai ter uma resposta mais global pelo próprio SNA, e uma segunda via de resposta, ela seria uma via também famosa, que ela é hormonal. Então, a gente tem essas duas vias como sendo vias assim importantes nessa relação. E esse aqui é um dos fatores porque a parte emocional tem tanta relação com o sistema nervoso autônomo. Então vamos lá. Você tem uma aferência corporal
que leva a um problema para ele chegar ao tálamo, integrar e ativar áreas límbicas problemáticas. E dessas áreas límbicas problemáticas também vir e dar essas reações. Acontece que nem sempre só vem essa integração do corpo aqui. Às vezes a pessoa tem uma própria coisa aqui, uma outra experiência que acaba levando a essa ativação, por exemplo. Uma coisa bem típica disso é aquela síndrome pós-traumática. A pessoa, por exemplo, foi assaltada com um cara que estava usando uma camisa quadriculada, assim, xadrez. Olhar esse vídeo aqui para ela não vai ser isso, porque ela vai acabar lembrando. Por quê? Porque ela vai ter essa integração dos sistemas até a bateria límbica e falar assim, olha, tem um cara com camisa xadrez lá e vai atacar você, cuidado. E você entra em estado de alerta, aí você tem que vir com o seu cérebro racional e falar assim, cara, não tem nada a ver, para com isso. E nem sempre acontece, nem sempre você consegue controlar isso. Então, essa integração aqui, ela acaba ocorrendo muito com o sistema límbico, das emoções e principalmente do que você teve de experiência prévia. Então, existe inclusive alguns casos de você conseguir estudar essa relação da experiência prévia e como isso atua no seu sistema límbico. E aqui é como se fosse um determinado marco de terapia. Tem gente que faz essa relação aqui, ó. E aqui é onde ele começa a fazer o tratamento. Porque a partir disso, em tese, você começa a melhorar essa questão para cá. Né? Então, isso é uma forma de você lidar com isso. Porém, qual que é talvez dos problemas de só lidar com isso aqui? Se você tiver esta via aqui muito sensibilizada, isso aqui vai começar a gerar problema também. Né? Então, em geral, o que seria o ideal fazer? Trabalhar nesta via, que é uma via corpórea, que são as manipulações, que é você tratar os sistemas corporais, deixar o corpo mais resiliente e mais forte, mandar informações melhores ao sistema. E isso aqui também, de você trabalhar, você teve uma mala experiência com esse tipo de situação, com esse, com essa, enfim, tem que trabalhar alguma coisa nesse sentido também, porque a partir disso, a resposta integrativa ela começa a ser mais adequada, começa a ser melhor. Então, isso aqui é algo que é importante. Então, existe uma grande linha que tenta melhorar a aferência, vamos dizer assim, dos estímulos. Ou seja, tudo que eu trato aqui é para a aferência chegar melhor para cá. E com isso a resposta ser mais ajustada. E tem outra linha de trabalho que ela trabalha o filtro da experiência. Então, se em tese você manda um negócio para cá e esse filtro passa a ser melhor, em tese a resposta passa a ser melhor. E há um mecanismo de autorregulação nisso. Quem está certo? Volta de novo a esse esquema. Olha que interessante. Quem tem uma experiência mais assim, a tendência é que essa parte faça mais sentido para você. Nossa, mas se eu arrumo o filtro, eu já arrumo as coisas, isso fica melhor. Então, se você, nesse vídeo, olhou e acha que esta porção aqui faz mais sentido, da experiência prévia, do límbico, etc., pode saber que a tua experiência prévia é relacionada a isso também. E é por isso que isso aqui te chamou mais a atenção. Agora, se você acha que, olha, realmente, mas isso aqui é difícil, muita viagem, a gente não consegue, e aqui eu consigo influenciar o corpo a estar entendendo melhor as situações, é porque possivelmente para você a tua experiência prévia também está relacionada a isso. Então, pessoal, uma das coisas que é interessante aqui
é que não tem como você ser, digamos assim, um profissional que atende as pessoas e não ter em conta as suas próprias experiências no atendimento do outro. Não tem jeito. Isso é fisiológico. Não tem jeito. Então, a melhor coisa qual é? Assumir uma mais tradicional sua, uma que você se sente mais confortável em fazer ou começar, enfim, de alguma forma tá começando esses atendimentos. E se precisar, você aprender as outras também. Então, isso começa a deixar você, digamos assim, com uma possibilidade de atendimento melhor. Você começa a enxergar mais possibilidades disso. Você consegue enxergar o quanto você consegue potencializar os seus tratamentos. Porque se você for só desse tipo, você só vai, em tese, atender as pessoas que estão relacionadas a isso aqui. Às vezes a própria pessoa, a experiência prévia dela vem por isso. E talvez aqui você precise dar mais ênfase, por exemplo. Então, isso a gente costuma explicar nos conceitos da função autonômica como os tipos de terapeuta. O tipo de terapeuta não deixa de ser, basicamente, um filtro de como foi sua experiência de aprendizado. A partir da sua experiência de aprendizado, a gente consegue começar a determinar como são essas relações, né? Muito legal. Então, lembrando, existe esta relação aqui, esta relação, e isso, a interseção entre elas vai dar a forma de você estar acessando isso do paciente. E a partir do momento que chega ao hipotálamo, o hipotálamo vai trabalhar sobre dois aspectos, ou sobre o SNA ou sobre a parte hormonal. Então, sobre o SNA, existem os núcleos hipotalâmicos, e esses núcleos hipotalâmicos, eles vão ser mais voltados ao simpático e alguns núcleos mais voltados ao parasimpático, tá? Sendo que aqui existe uma certa controvérsia, né? Se fala os núcleos mais anterolaterais, né? Normalmente associado mais ao simpático, e o póstero-mediais ao parasimpático. Alguns autores falam que é o contrário, enfim, né? Alguns autores eles nem fazem essa divisão de classificação de anteromedial e colocam núcleo a núcleo, quais são. E isso, de fato, nem sempre vai fazer muita diferença, porque é difícil você dar o estímulo correto a essas coisas aqui, tá? Então, esse seria um aspecto. E a partir disso, esse simpático, esse parasimpático aqui, ele vai lá no que a gente chama de primeiro neurônio. Olha aí que interessante. Ele vai lá no que a gente chama de primeiro neurônio, tanto do simpático quanto do parasimpático. Cara, e olha que maluco, se ele vai no primeiro neurônio, então em tese já no primeiro neurônio já nem deveria ser chamado de primeiro neurônio. Já deveria ser chamado de segundo neurônio. Mas enfim, ficou-se estabelecido que o primeiro neurônio lá da medula, por exemplo, né, aquilo é chamado de primeiro neurônio. Mas a informação já teria vindo antes. Então, se a gente fizer um repasse, seria alguma coisa assim, como se eu tivesse um neurônio lá no cérebro, no hipotálamo, aí ele desce, vai lá na medula, aí outro neurônio da medula que fez a sinapse, aí aqui ele vai sair, vai lá para o gânglio, e do gânglio para o órgão efetor. O que é o órgão efetor mesmo? É o órgão que vai receber esse estímulo e produzir alguma resposta. Exemplo, o coração bater mais forte, tá? Ou bater mais rápido, enfim.
Então, só é meio que considerado daqui para cá. Isso como primeiro neurônio e esse como segundo neurônio. Tá? Mas existe informação antes também. E às vezes essa informação antes, ela não é muito entendida, porque se acha que ele vem daqui para cá, que não tem nada nessa área cerebral, nessa área mais límbica aqui. Então, quando a gente retoma para cá o processo, ele faz alguma coisa nesse sentido, tá? Simpático, parasimpático e a associação aqui com o hipotálamo. Agora, o hipotálamo também, e aí obviamente, né, pessoal, a partir do tipo de estímulo que você quer que seja feito, se você quer que acelere o coração, se você quer que faça continência da urina, etc. Isso aqui é o que vai ser estimulado por cada nível metamétrico. Então, algo assim. Agora, quando chega na parte hormonal, aí, normalmente, essa é uma reação que ele tem que chegar em outro ponto. O hipotálamo, ele tem que ir para a hipófise. Olha aí que interessante. Então, os estímulos hormonais, eles vão ser basicamente essa via hormonal, ela vai ser o hipotálamo enviando algo à hipófise. Enviando informação à hipófise. E aí aqui é muito interessante, porque o hipotálamo enviar uma informação à hipófise, ele tem duas maneiras de fazer isso. Uma primeira maneira é a hormonal, que está aqui. E uma segunda maneira que está aqui. Como é que eu escrevo? Vou botar assim, ó. A segunda maneira é uma maneira neural. Então vamos lá, tentar explicar de uma maneira bem ajustadinha aqui. A gente está meio próximo ao final da aula. Mas ela é assim, ó. É como se eu tivesse o hipotálamo aqui e a hipófise assim, aqui do lado. Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui nessa porção, isso aqui, gente, ó, hipotálamo, isso aqui é hipófise. Eu ligo a hipófise com o hipotálamo ou... Aqui vai ficar melhor com o... Ou por um vaso sanguíneo, aqui, ó, olha lá. Então, aqui tem vários vasinhos que chama, né, sistema porta hipófise hipotalâmica. Então, ou seja, sai um estímulo daqui que envia um hormônio que ativa esse de cá. É alguma coisa assim. Então, isso é passado por via sanguínea. Isso é passado pelo sangue aqui. Sangue. Então, isso aqui, a via hormonal, ela depende do sangue levar o hormônio do ponto A, vamos dizer assim, para o ponto B. Isso ativa o sistema hormonal que vai, digamos, depois disso ao órgão efetor. Tá? Então, assim, bem basicamente é isso. E quando a via é neural, o hipotálamo para a hipófise, via neural, ela é um axônio aqui e outro axônio aqui. Então, isso aqui vai por uma sinapse. E aqui produz um hormônio e desse hormônio vai para o órgão efetor. Dessa maneira, então tem o órgão efetor dessa hipófise que tem relação, que recebe hormônio para começar a atuar, e eu tenho órgãos efetores que recebem hormônio, tá? Mas que são estimulados por uma sinapse neural. E isso acaba dividindo a hipófise em duas hipófises, que é chamada de hipófise adrenal, que é dos hormônios,
e a hipófise neural, que o estímulo vem devido a uma sinapse nervosa. Então, é chamada de adeno-hipófise, e aqui de neuro-hipófise, né? Então, essa seria aí essas relações. Então, quando a gente pensa no passo a passo, deixa eu pôr mais aqui para o meio, vou mostrar como ficou um pouco, ok? Muito bem. Se eu penso, então, num passo a passo para entender essa nossa relação do tronco cerebral, eu preciso entender duas coisas importantes. Primeiro, eu tenho uma relação de tálamo e hipotálamo. Normalmente o tálamo ele mais recebe as informações, o hipotálamo ele mais envia as informações, ou seja, o tálamo mais aferente, o hipotálamo mais eferente. E nessa eferência, ela normalmente ocorre por duas maneiras, ou ativando o SNA, igual a gente comentou aqui, ou ativando o eixo hormonal aqui. E todas elas apresentando uma relação muito intrínseca com o sistema límbico, tá? E aí existem várias terapias que associam essas relações límbicas com todo esse funcionamento dessa cascata aí de eventos, ok? Muito legal. E, bom, a ideia era basicamente passar isso para vocês aqui nesse passo a passo de hoje. E que nós vamos finalizando o nosso conteúdo de hoje, da série do passo a passo, do projeto Função Autonômica. Eu sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta osteopata, professor e PhD. E aqui nós vamos discutir essa sua jornada, como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta para entender o paciente no passo a passo, desde as questões mais básicas. E a gente se vê no nosso próximo episódio.